O mês de setembro promove a conscientização e o respeito ao daltonismo, pessoas que têm uma doença hereditária que afeta principalmente os homens. Pode ser percebido na hora de identificar certas cores, como vermelho, verde. Não faz muito sentido para eles essas cores. Mas não se preocupe não, porque é possível ter uma vida normal, mesmo que com algumas adaptações. Olha só a reportagem que eu preparei para você. Você com certeza já viu essa tela na sua TV. Ela se chama Color Bar e é utilizada como referência para se ajustar às cores das imagens transmitidas. As primárias são fortes e delimitadas. Mas só enxerga assim quem não está entre as 350 milhões de pessoas com daltonismo no mundo, ou entre as 8 milhões aqui no Brasil. O nome científico é discromatopsia congênita, mais comum entre homens. Os casos mais frequentes são os que alteram a percepção do vermelho, do verde, azul e amarelo. Mas a condição pode ser ainda mais forte e simplesmente retirar as cores da visão. O daltonismo ele é uma doença genética, então ele é uma doença que é transmitida pelos pais, né? Por que ele é uma doença muito mais comum nos homens do que em mulheres? Porque ele é uma doença ligada ao cromossomo X, né? Da parte sexual. Então, ou seja, como o homem ele é XY, basta um único X defeituoso para ele manifestar essa doença. No dia a dia mesmo, dependendo do grau de daltonismo, se for um daltonismo do tipo deuteranomalia ou protanomalia, que são os mais comuns, não interfere em praticamente nada. A pessoa consegue ter uma vida de relação, de tudo, de trabalho, tudo normal. Já os casos mais graves, que é onde a pessoa não consegue ver o verde ou não consegue ver o vermelho, aí realmente interfere um pouco na qualidade de vida do paciente. Existem os casos mais graves, né? Que aí já são, que a gente já chama de distrofias retinianas, que já são acromatopsias, que aí o paciente vê o preto no branco. Os testes para identificar o daltonismo são feitos a partir de telas coloridas, misturando números e formas. As lentes de diferentes cores trazem a percepção mais saturada e ajudam a amenizar a distorção. Não há cura, elas não resolvem o problema, mas se o paciente usar lentes adaptadas, pode ganhar mais habilidade para discernir as diferenças. Ele tem uma caixa aqui, olha só, de lentes diferentes que ajudam a diagnosticar certas diferenças e doenças no olho. Essa aí vermelha, o que ela faz? Essa daqui, principalmente, a gente utiliza mais nos casos de discromatopsias, né, como é o daltonismo, que aí a gente pede que o paciente, a gente faz o teste de Chihara. Quando ele não consegue ver o número, né, ele não acredita que tem um número às vezes ali, aí a gente pega e bota o filtro no paciente. Aí ele descobre. Aí ele destaca bem mais as cores, aí ele consegue ver as frações de cor que ele não enxerga. Aí ele consegue ver que possui o número e que não é mentira, nem pegadinha. É a primeira vez que eu converso com uma pessoa daltônica tão adaptada a essa condição. O Ricardo está me contando histórias incríveis. Ricardo, a primeira delas foi como você descobriu que era daltônico, né? Na sua infância, sua mãe deduziu por causa da genética? Ela descobriu que o pai dela, meu avô, era daltônico já muito tarde. Meu avô já era avô, né? E ela deduziu, ela era boa de biologia, falou, bom, se meu pai meu filho pode ser. Eu tinha uns 4 anos, aí ela fez os testes comigo e foi diagnosticado o daltonismo. O que você já passou de aperto por causa disso? Todo dia tem um, mas eu vou resumir alguns mais curiosos, assim. Na infância era muito sofrido, eu chorava porque sofria bullying na escola, né? Quando eu ia fazer trabalho, colorir, e eu sempre gostei de desenhar. Então eu acabei me condicionando a fazer desenho sem colorir. Talvez isso tenha até aguçado minha habilidade de desenho. Porque você pintava personagens de uma cor que para as crianças não fazia sentido, por meu exemplo. pai, ele pintava quadros, né? Quando eu era criança, eu pegava as tintas dele, uma telinha e ia pintar. Uma vez eu pintei um palhaço, e minha mãe, tá lindo seu palhaço, leva pra escola. Ele veio pra escola parque, né? Pra mostrar. E o meu palhaço estava verde. Aí os meninos, é o Hulk. Eu comecei a chorar, eu falei, eu não vou mais colorir nada. Ele se acostumou com as cores que ele vê, fez uma identificação, então assim você consegue fazer, você treinou sua vista. Porque eu sou daltônico para o vermelho, né? Dentre os vários tipos de daltonismo, eu tenho protanopia, que é o daltonismo para o vermelho. Então, cores que têm vermelho, eu tendo a confundir. Quanto maior for o peso do vermelho, menos eu enxergo. O marrom, por exemplo, é uma cor que eu tenho muita dificuldade. Eu detesto o marrom, talvez seja por isso, né? Para mim é um verde esquisito. Mas eu acabei, pela profissão, pelo ofício, pelo exercício, criando um código meu. Então, determinadas cores, mesmo que eu enxergue elas
erradas, eu posso deduzir qual é a certa. Então eu aumento até minha margem de acerto, né? Tua roupa, por exemplo, né? Eu vejo ela verde, mas eu sei que não é verde. Aí eu chutaria aí, né? Um nude, um bege, aí você vai... E ele tá certíssimo, né? Vantagens de ser daltônico, por exemplo, com comida, eu errava muito na hora de me servir, né? Uma vez que eu fui pro Pará, estava servindo no buffet, falei, nossa, creme de feijão. Botei na comida, era açaí. A diferença é enorme. Hoje eu adoro chuchu, porque eu pegava chuchu achando que era batata, e comia. Então a gente acaba se adaptando, acaba desenvolvendo, né, novas experiências a partir das dificuldades. Agora, o que você não imagina é que o médico que aparece nessa reportagem também é daltônico. Quando a gente nasce com alguma deficiência, se você nunca teve aquele normal, você não sente falta. Então, assim, realmente é uma coisa até que é para tranquilizar os pais de quem é daltônico, né? A gente não sente falta do que nunca teve. Agora, sim, os pacientes que manifestaram assim, essas distrofias, esses problemas que aí perderam essa capacidade, aí sim, esses já sentem falta. E você acha que o fato de você ser um daltônico ajuda os seus pacientes a ficarem menos desanimados, sabendo que é possível ter uma profissão, ser bem-sucedido nessa condição? Ah, com certeza. Isso daí realmente, quando eles olham e falam assim, nossa, doutor, mas o senhor é oftalmo daltônico, como? Aí eu falo, gente, pode, não atrapalha, a gente consegue fazer o exame normal, consegue dar o diagnóstico. E também a experiência de vida, assim, de falar, olha, pode ficar tranquilo, você vai conseguir, que eles também têm muita dúvida, se vai conseguir renovar a carteira no Detran, se vai conseguir tirar a carteira de habilitação. Eu falo, normal, tudo bem, tranquilo. E você? Faça o teste agora. Você consegue enxergar um número nessa gravura? E com a lente vermelha, melhora ou piora? Se você sentiu dificuldades, busque um oftalmologista.